Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer horário que você esteja acompanhando o nosso programa Cidade na Rede, aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, mais um encontro para falar dos temas mais variados e levar a você sempre a informação aqui dentro do canal do YouTube da Rede Nacional e também no redenn.com.br. Hoje o Cidade na Rede traz como convidado um personagem de uma atividade profissional que, olha, muita gente tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esses profissionais. Evidentemente, para ele, e ao passar dos anos, tudo se torna muito tranquilo, mas para você sempre aquela dúvida, aquela até magia, aquela curiosidade. Estou falando da aviação e estamos recebendo aqui o Rodrigo Feio. Feio é o seu sobrenome, não é um adjetivo. Deixar isso bem claro, essa piada você deve ter ouvido muito na sua infância. Às vezes ficou mais bravo, agora menos, imagino. Rodrigão, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Seja bem-vindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Estou aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo, né? Piloto de avião, avião internacional, nacional, vai para o mundo inteiro. Quantos anos já nessa vida? Agora, dia 6 de outubro, vão fazer 24 anos. 24 anos voando. 6 de outubro. Tava vendo isso hoje. O sonho começou o quê? Do infância? Desde quando eu tinha, eu acho que uns 4 ou 5 anos, assim. Legal. Tipo, já tava... Tem piloto na família? Não. Não Você tem. Sou o primeiro da família. Você é de Belém, né? Sou de Belém do Pará. Belém do Pará, Isso, da bela Belém. Tive o prazer de estar recentemente lá. Aliás, eu tinha ido para Belém há muito tempo. Voltei agora, coisa de um mês. E confesso que vi uma Belém totalmente diferente. E uma Belém em obras, hein? Imagino que a Belém daqui a 3 anos aí, ela vai ser uma nova Belém também, porque eu vi muita obra. Você ainda continua visitando? Sim, eu tenho minha família, a minha família toda é de lá, eu tô sempre lá e tem mudado bastante, né? Você gosta então de comer aquele açaí tradicional? Na minha casa não falta. Sério? Eu sempre tô trazendo para comer em casa. Cara, e eu com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho, eu fiquei até chato. Porque a gente sempre consumiu aquele açaí, tal, o açaí sorvete que se consome aqui no sul. O açaí paulista, né? E o pessoal de lá é muito engraçado. Tem alguns amigos lá em Belém, e aí eles falavam assim: pô, vocês assassinaram o açaí, o que vocês fazem? Pô, vocês tinham que ser processados, tal, porque o açaí, não sei o quê. E aí eu adotei esse discurso. Então, esses dias eu estava no shopping e tal, aí minha esposa, não, tomar um milkshake de açaí. Eu falei, não fala um milkshake e tal. Não fala açaí, porque, sorvete. Pô, é um absurdo, tal, o que vocês fizeram. E ela, tá bom, tá, tipo, foi lá, ficou lá 5 dias, já tá se achando. Mas é muito diferente, né? O açaí que se consome em Belém com o açaí daqui, né? Dentre as principais relevâncias da região está a culinária, né? Sim. Não só o açaí, como a culinária em um modo geral. A diversidade que nós temos lá. Já dizia o Atala, aquele chefe de cozinha, disse que o melhor tempero do mundo é o paraense, né? Uma pessoa que entende, né? Sim. Então, lá o que se desponta é a culinária. E eu acho que hoje está acontecendo bastante mudança na nossa região, devido, acho que, à COP30 em 2025. O apoio do governo federal. Sim. E junto com o governo estadual, eles estão fazendo bastante coisa ali, que é para viabilizar esse evento, esse grande evento internacional, porque a região nunca teve esse evento. E um grande evento relevante mundialmente, que vai ser em 2025. 2025, a estrutura está muito boa. Eu vi vias extensas, um espaço arejado, a rede hoteleira está crescendo. Acho que vai ser, não tenho dúvida nenhuma, vai ser um grande evento. Há lógico que as divergências, elas ocorrem, mas há um bem comum para que tudo dê certo, independente das
das disputas locais ali, o que eu senti que há uma força por um bem comum, eu não tenho dúvida que vai ser um grande evento. Lá também comi o tal do filhote, que eu não conhecia. Rapaz, que peixe saboroso. Maravilhoso. Carnudo, né, rapaz? É o meu preferido. É o meu preferido. Quando você for pra lá, pode trazer um filhote pra gente aqui. Filhote Aliás, o filhote eu comi em 4 oportunidades, assim. Aí ainda brinquei com um amigo meu, Abner Luiz, você conhece, um jornalista tal, super parceiro, teve comigo no Catar. E a gente falava assim, pô, tô pegando raiva já desse filhote, porque... Mas ele falou, não, então eu escolhi outra coisa e tal. Eu falei, não, mas tá bom, né? O time que tá ganhando, deixa, não vou mexer. Mas tem muita coisa legal. Eu comi o tacacá, que é forte, né? Mas pô, saboroso. O maniçoba. Cara, o maniçoba, que coisa mais maluca. É a nossa feijoada, né? A feijoada do Paraense. Cara, é muito bom aqui, mas também é forte, né, cara? Sim. Só que também, pô, a feijoada não é fraca, a feijoada também é forte, né? Assim, eu achei Tem que estar preparado. Não é pros fracos, não. O negócio é bom demais. E aí, desde pequenininho, sonhando, vendo aqueles aviões subindo lá... Devido o nosso estado ser muito grande e ser desprovido de vias terrestres, então a gente só tem muitos rios e pelo ar, né? E aí a minha mãe, ela trabalhou no interior, lá no Pará. Sim. E onde só pra gente conseguir chegar lá, era só de barco ou de avião. E avião aqueles menores, então, né? Os menores. Aí começou, naquele tempo, a gente pegar carona pra ir, aí voltava, aí aquela paixão foi despertando. Aí até que pegou. E aí pegou e falou, eu vou ser piloto de avião. E foram se passando o tempo passou, e aí quando eu completei a maioridade, eu cheguei e falei pra minha família, quero ser piloto de avião, mas não sei o quê. Gente, eu acho que existe todas as dificuldades. Como todas as profissões, né? E se você acreditar em você mesmo, se você focar, colocar, eu vou conseguir, você consegue. Então, é muito difícil, é caro, é custoso, a minha família não tinha condições. E aí, deu certo. Eu consegui, fui atrás, e aqui eu tô aqui, já em São Paulo, são 15 anos. Voando internacional, já são 6 anos voando. E você... É um processo, assim, como todas as atividades, que você começa num nível inferior, então assim, você começa com aviões, táxi aéreo, e aí depois para começar a pegar grandes aeronaves. A gente começa a dar o start pode ser dado com 18 anos. Quando você completa 18 anos, você consegue, até antes de 18, você conseguia iniciar o curso. Só que hoje, com 18 anos, você começa a fazer o curso que a gente diz. Porque quando eu comecei, eu não sabia nem onde era, pra você ter uma ideia. Peguei o ônibus e não sabia nem onde era o Aeroclube do Pará, para ver onde é que era, onde é que começava. Eu queria ser piloto. Não, como ser piloto? Ninguém me falou como ser piloto. Aí eu fui atrás, aí peguei o ônibus, desci, não sabia onde era. Fui lá e fui começando a me informar. O que é que tem que fazer, como é que tem que fazer. Você tem que procurar o Aeroclube. E ali foi onde tudo começou, em 1999. Tudo começou lá em Belém. Foi antes, foi em 98, na verdade. Sim. E eu me tornei piloto 6 de outubro de 1999. E aí, dali, eu fiz o primeiro curso, que é o piloto privado. Depois, fiz o curso teórico, que você faz o teórico e você faz o prático. Depois você começa a fazer o curso, quanto tempo mínimo que você precisa para... subir numa aeronave? Na minha época, a partir do momento que você começou a fazer o curso teórico e você já quiser fazer as horas de voo, você já pode. Você não vai poder solar o avião, voar sozinho até você passar no curso teórico. Tá. Mas com o instrutor de voo você já pode começar. Se alguém me perguntar se pode fazer junto, mas se alguém me perguntar se é para fazer junto, eu acho, a minha opinião, que você faz o teórico e aí depois você vai lá e faz o prático, que não tem proibição nenhuma de você sair voando sozinho, porque é dentro desse primeiro curso que são 40 horas de voo. Você voa as 40 horas dentro do Aeroclube, você faz o seu voo de cheque
e aí depois você está apto a fazer o curso de piloto comercial, que é a segunda etapa desse processo. A primeira etapa, você pode pilotar aviões privados. Sim. Seria o táxi aéreo, essas coisas? Sem táxi aéreo, não. Aviões privados de pessoas físicas. Ah, tá. Entendeu? Você tem o seu avião. Vamos lá, o Luciano tem um avião dele, ele vai para a fazenda dele, e aí eu sou piloto privado. Eu posso pilotar o seu avião sem contrato remuneratório, sem contrato de trabalho. Eu não posso trabalhar como piloto privado. Mas isso no Brasil funciona? Funciona porque você não pode ter... Mas, por exemplo, por que eu vou... comprei um avião, aí eu vou falar, Rodrigo, você pode me levar numa fazenda lá e eu não vou te pagar nada? Não, porque nesse momento, legalmente, você não pode me pagar. Entendi. Você entendeu? Você não pode me pagar porque eu não sou habilitado a ter atividade remunerada dentro da profissão. Aí o que acontece? Eu faço o curso de piloto comercial teórico. Sim. E aí depois eu tenho que fazer mais 110 horas em Aeroclube para checar o piloto comercial. Esses cursos, o teórico principalmente, é quanto tempo mais ou menos? Na minha época, era bancas do antigo DAC, que hoje virou ANAC, que era o Departamento de Aviação Civil, hoje virou agência. Uhum. E eram 3 bancas por ano. Era em abril, em agosto e em novembro. Eram 3 bancas anuais. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, você chega, você pode fazer a prova a hora que você quiser, você entra no site da ANAC, faz o cadastro, agenda lá a sua prova e faz no computador. Inclusive, o resultado sai na hora. Na minha época, tinha papiloscopista para tirar as digitais. As provas vinham todas lacradas com carbono. O carbono ficava de um lado, que era para ser rasgado. Era um negócio assim, meio polícia civil, que ajudava a fazer o monitoramento dentro das salas. Era um negócio muito mais rigoroso, esse processo. Hoje, eu acho que você desburocratizar as coisas, isso ajuda. Isso ajuda. Hoje a gente está com déficit no mundo, né, de pilotos e tudo mais. E aí, eu acho que desburocratizando, você consegue ter acesso melhor. Então, o que acontece? Antigamente, você tinha que ter o curso homologado de piloto privado, que era uma escola. Hoje não precisa mais. Hoje você pode estudar autodidatamente, ir lá marcar sua prova, passou, vai fazer a sua horinha de voo. Aí, para você fazer o piloto comercial, que é o mesmo processo, terminou isso aqui, fez o teórico, aí você faz numa escolinha homologada, que dura mais em média 3 a 4 meses o curso. Aí você paga, faz o curso, faz a prova, e aí depois você vai fazer as horas no Aeroclube, que são mais 110 horas, que são hoje total 150 horas, para você estar habilitado. Piloto comercial, você pode trabalhar. 150 horas é muita hora. É pouca hora. É pouca? É pouca hora. 150 horas, pô. É pouca hora. Tem que pegar muita experiência. Sério? Porque a gente não tá falando de voos longos também. Não, é só os voos curtos, né? São aeronaves pequenas. Então, mas aí, pô, você pensa o quê? Voo de 1 hora? Mas isso é tudo instrução, tá? Você vai voar 150 horas em instrução dentro de Aeroclube. Você vai, sabe, para você conseguir trabalhar. Você terminou essas 150 horas... Isso com um orientador, com um profissional? Com um instrutor do Aeroclube, acompanhando. Isso demora o quê? Mas aí mais uns 3 meses? Mais uns 3 meses. Eu acho que todo o processo você consegue terminar, eu acho que em 12 meses. Rodrigo, em relação à época que você fez para hoje, tá mais barato ou mais caro se tornar um piloto? Tá. É porque houve muita inflação, né? Sim. Eu costumo dizer, as pessoas dizem assim, porque eu sou saudosista. Então, eu tenho até o recibo do Aeroclube do Pará de 1999, quando eu paguei lá minhas 40 horas de voo. Nada foi mais importante para você do que isso. E eu guardei, tá guardado comigo até hoje, são 24 anos. É porque eu costumo dizer assim que quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer com amor. Então você tem que estar apaixonado por aquilo que você está fazendo. Sim. Não fazer por fazer. Então quando você escolhe, ninguém escolheu para você, eu acho que as vitórias são mais prazerosas. Sem dúvida. Entendeu? Então, como eu que tive que correr atrás, eu fui, com 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa, trabalhei de estagiário nessa empresa, costumo dizer que ganhava meio salário mínimo. Um salário mínimo era 120 reais, eu ganhava 60. Eu mentia em casa dizendo que eu ganhava 120. E quando eu pegava uma carona até o trabalho, eu ia ouvindo
que era para eu estudar, e eu focado. Dali vai me levar para outro lugar. Sim. Aí eu saí dali, fui para um outro lugar, onde eu fui acolhido, e aí eu ganhei mais, consegui juntar, porque naquela época a hora de voo custava R$70. Hoje uma hora de voo deve estar em torno de R$500. Para curso? Para curso, cada hora. Caramba. Cada hora. E hoje ainda continua, por exemplo, a coisa de 150 horas? 150 horas. Caraca. É uma faculdade. É uma faculdade. Caro, é uma sim, faculdade. Se você pegar os 4 anos, 5 anos, 6 anos de uma faculdade particular, é um curso de piloto. Sim. Só que aí você tem que dispor desse dinheiro para fazer o curso muito mais rapidamente, que não é ao longo de... Eu acho que hoje existe alguns financiamentos aí, sim, de algumas sim, linhas lei de de crédito. incentivo, sim. E você também... não tem a segurança de emprego. Tá bom, mas que faculdade que dá segurança de emprego hoje também? Então é natural. Isso aí é a capacidade que o mercado vai filtrar cada pessoa. Você vai trabalhar na iniciativa privada, então você está sujeito a CLT e ali você vai ficar... Sim. É normal, igual a todo mundo. Legal. Eu tenho as folgas... E quando você virou a chave de piloto ali para de repente entrar numa aviação? Numa aviação, né? Não, aviação. Aviação. Eu, assim, tipo, eu sempre quis voar em companhia aérea. Sempre. Então, fiz aí lá o curso de piloto comercial, aí foi atrás daquela batalha. Aí você tem que estar todo dia ali no aeroclube, fantasiado, todo prontinho, todo certinho. Bacana, aí você tá ali, aí o cara chega, vou ali, sei lá, vou dar os exemplos que eu vivi. Lá em Belém, a gente voava muito para... São 144 municípios dentro do nosso estado, que não são muitos, né, comparado com São Paulo. Ele é grande em extensão, mas em termos de município não é tão grande. Então, aí o cara chegava, vou ali, vou fazer um bate-volta e bora. Aí você ia às 5 horas da manhã para lá, esperar alguém chamar você para você ir junto. Só para ir junto. Só para olhar. Só para olhar, olhando. E aí o cara às vezes deixava você fazer alguma coisa. Que é importante isso. Sim, é a experiência que você vai pegando. Sim. Como eu falei para você, 150 horas... não significa nada. Você está habilitado. Eu lembro, cara, quando a nossa fase de formação foi muito parecida, porque eu me formei também em 99. Em novembro de 99 eu me formei jornalista. Eu lembro que, só que em 98 eu comecei a trabalhar já no rádio. Tanto é que o meu primeiro jogo de futebol, que eu trabalhei como repórter, foi, até uma coisa absurda, foi Corinthians Sport Recife, em Recife. Porque aqui em São Paulo era difícil entrar, porque, eu era estagiário. Sim. E aí, de repente, teve um jogo fora, eu ia participar de um congresso, e aí, eu falei, vai ter jogo lá, tá, os caras, não, então tá, então você faz. E aí eu consegui. Eu ficava olhando com uma atenção, pessoal que hoje virou meu... amigos, né, como Mauro Naves, como Fernandinho Fernandes, como Wellington Campos, como Sérgio Guimarães, assim, jornalistas que, já estão há muito tempo, e eu lembro... Consagrados, né? E quando eu comecei com eles, cara, eu prestava uma atenção, e até hoje, assim, agora em Belém eu tava com o Wellington, e é um irmão que eu tenho, ele é do Rio de Janeiro, ele é de Minas, mas está há muito tempo já no Rio de Janeiro. E até hoje é um prazer, assim, eu olhar e ver aquele... Eu, pelo menos, sou muito romântico em relação a isso, mas muito atencioso. Sempre anotei. Hoje, talvez menos, né? A experiência já te capacita um pouco mais, mas sempre tive essa... Não vou nem dizer humildade, não. Acho que a inteligência de tentar absorver... conhecimentos, técnicas, quando tinha... quando eu comecei era gravador via cassete, né? Então era aquelas muito... fitinhas pequenas, era grande, depois grande, pequenininha. Então, imagino que para você também era sempre assim, o olhar como a pessoa... Porque ali é um mar de botões, né? Para que a gente que é leigo fala, não é possível que vai usar tudo isso. Não, usa. Se não fosse, não estava lá. Então, assim, você saber como um comandante mais experiente, ele começa todo o processo, a abordagem dele com tripulação. Imagino que tudo isso para você também era uma... tão rico quanto o processo do curso, né? É uma escola. Costumo dizer que é o nosso primeiro estágio. É um estágio onde você vai adquirir aquela experiência no dia a dia, porque isso aí, as condições adversas, tudo, mau tempo, passageiro passando mal, todas essas coisas você vai adquirindo ao longo
dos voos. Sim. Entendeu? E aí a gente ia para lá e aí fazia aqueles voos e eu sempre tive na minha cabeça, eu tinha um objetivo. Existiam 3 grandes no Brasil. Eu escolhi uma. E graças a Deus eu tô trabalhando nessa até hoje. Pô, entendeu? Legal. E são 15 anos. Demorou 9 anos para eu conseguir entrar. Fiz o primeiro processo, não consegui. Fiz o segundo processo, não consegui. Mas nesse período você trabalhou em outros? Sim. Quando eu saí, aí a primeira importância naquela época era eu trabalhar, né? Precisava me manter. Sim, agora que já gastou tudo isso... Aí vamos ver se eu consigo. Agora, vamos ver se eu consigo. Aí beleza. Aí você vai... aí vai entregando os currículos ali no táxi aéreo. Como a minha região é uma região carente de rodovias, o transporte aéreo e o transporte marítimo, na verdade fluvial, né? Sim, que não é o marítimo, é o transporte fluvial, eles são muito mais usados. Então, eu tinha essa carta comigo. Pô, os caras usam muito avião lá. Para você ir para avião de pequeno porte. Avião de pequeno porte. Então, para você fazer a sua deslocação dentro... o seu deslocamento, dentro do estado, você precisava de um avião. Então, até transporte de valores a gente fazia, porque o dinheiro fabricava em Belém e aí distribuía para as outras cidades. Até para Manaus, a gente levava dinheiro. Por exemplo, eu vou tentar passar para as pessoas. Eu tenho o meu carro, né? Aí eu vou dirigir o seu carro hoje. Você me ligou lá, ô Luciano, tô aqui preso, tá, não sei o quê, meu carro tá lá, pega a chave lá e vem buscar. Eu dirijo o carro, aí eu vou pegar o seu carro, é um modelo totalmente diferente, o câmbio é diferente, o formato é diferente, mas ali, como eu sei dirigir carro, um minutinho ali, liguei, tá, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tal, eu saio dirigindo, vou te pegar. No avião também é assim, porque imagino que nesse primeiro momento você pilotava aeronaves que não era sempre a mesma. Instrução, né? A gente começou na instrução ali, aprendeu voar. Sim. Porque aí cada um tem uma magia as manobras diferente. básicas, Sim. né? Você conseguiu fazer aquilo ali. Aí quando você vai voar cada avião, você tem que estudar aquele avião. Cada modelo de avião. Cada modelo de avião. Tem um avião monomotor, tem um avião bimotor, tem um avião turbo-hélice, tem um avião a jato. Uhum. Então, cada avião, antes de você entrar nesse avião, você tem que estudar o avião. Sim. Porque as velocidades são diferentes. Os comandos são os mesmos. Para descer, para subir, para ir para um lado, para ir para o outro, é a mesma coisa. Sim. Mas cada avião... Que seria o volante? Tem que a gente chama de manche, né? Não, então, mas, por exemplo, para passar pro carro é o volante, mas aí você tem... Você vai, por exemplo, o câmbio é eletrônico, o câmbio é manual... E você tem que estudar isso aí para você aprender, para quando você chegar lá, você saber a partida diferente de cada avião. Cada tipo de avião tem a sua partida. O vento, eu fico imaginando, porque, por exemplo, um voo, por exemplo, como você faz agora com grandes aeronaves, o vento é muito forte lá em cima. Então, sim, você tem que ter todo esse controle. Sim. Numa nave, né, numa aeronave pequena, por exemplo, ela recebe muito mais influência da condição externa do que uma aeronave maior, né? Assim, todas as aeronaves, não importa o tamanho delas, elas recebem a mesma influência do vento. Então, pode ser pequena, média ou grande. Ou super grande, que a gente chama. Que são as grandes quadri-reatores que tem aí no mundo afora. O vento, para efeito de cálculo, ele é considerado importantíssimo. Sim. Porque na ida, você ganha, mas na volta você perde. Porque para onde você vai, você tem que voltar. Para sua base. Vamos falar aqui de São Paulo. São Paulo, beleza. São Paulo, eu vou para Miami. O vento vai me levar. Mas esse mesmo vento que me levou... ele vai me parar para eu voltar. Então, eu tenho que calcular o combustível, eu tenho que fazer todo um cálculo que a gente chama de navegação aérea. E a gente fazia tudo na mão ali. Hoje é tudo computadorizado. Eu tinha um computador de voo que era uma régua, que nada digital, era tudo analógico. Uma régua que a gente fazia os cálculos. Acho que até hoje você ainda tem que usar isso aí para fazer as provas lá da ANAC. Então, você fazia os cálculos... considerando o vento que está publicado nas cartas de vento, e aí você faria o tempo
e o combustível que você gastaria, tanto na ida quanto na volta, para você fazer os seus cálculos. Ô, Rodrigo, hoje a decisão, ela é 100% do piloto ou existe um corpo maior de profissionais, principalmente na retaguarda, para orientá-lo? Assim, além de, por exemplo, a torre, você vai viajar com a sua empresa aérea e quando você chega, você já recebe tipo um relatório de um núcleo de inteligência, olha de como vai estar a condição, por exemplo, uma viagem para a Europa ou Sim. distante. É assim. Porque eu imagino que a tecnologia deve colaborar, né? O nosso CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, junto com a nossa ICA, preconizam que o comandante é a autoridade máxima a bordo de uma aeronave e cabe a ele tomar todas as decisões que julgar conveniente e necessário para segurança do voo, tá? E lembrando aqui que existe na nossa regra um dito lá na ICA, que a gente chama, na ICA, hoje chama RIBAC. Vai mudando de nome, de nome ao longo do tempo. Na minha época era IMA ainda, Instrução Militar Aeronáutica. Aí, lá diz que o piloto em comando de uma aeronave poderá se desviar-se das regras do ar numa única situação, para a segurança do voo. Então, eu tenho as minhas regras, mas para eu evitar um acidente, eu posso desviar dessas regras. É a única condição que eu posso fazer. E uma coisa que eu vejo, né, de estudar, assim, de ler algumas coisas, que para as pessoas leigas, né, o céu é uma tela em branco ali. E, na verdade, vocês têm vias traçadas, né? É uma coisa muito... A gente fala assim, não, a estrada é uma estrada ali. Você tá vendo que, né, tem uma estradinha ali e você tem que seguir aquele caminho. E que os voos, né, principalmente os voos de longo alcance, e, enfim, os de pequeno alcance também, porque eles precisam respeitar... Na verdade, existe uma grande gama de estradas no céu ali, alturas que cada aeronave voa, que é pré-determinado, né? Sim, a gente diz que são as estradas aéreas, né? Para quem não tem o conhecimento, né? Imagina uma avenida, a Avenida Paulista. Aquilo ali a gente tem no ar. E a gente faz a programação do voo. Quando o avião tem a tecnologia que a gente pode inserir esses dados dentro do computador de voo, a gente coloca dentro do computador de voo e ele vai navegar naquela aerovia, que a gente chama. Que aí talvez essa falta de tecnologia foi aquele episódio daquele avião que se chocou, acho que foi na região norte. Foi do Gol e um Legacy. Isso, do Legacy. Não, aquilo foi diferente. Aquilo ali foi diferente, tá? Porque a tecnologia era de última geração dos dois aviões. Dos dois. Era de última geração dos dois aviões. O que foi que aconteceu naquele acidente foi que os pilotos americanos que pegaram um avião novo na Embraer, eles tinham recebido o treinamento naquela aeronave. Eu não estou falando da experiência dele passada antes da aeronave. Podiam ter 10 mil, 15 mil, 20 mil horas de voo. Mas naquele avião, eles não tinham tanta experiência. Então, eles fizeram um curso, que é aquele curso que eu falei para você. Cada aeronave, você tem que fazer um curso e tudo mais. Específico. E tinha um equipamento novo nessa aeronave que chama transponder. Todas as aeronaves têm esse equipamento. Que ele faz a comunicação da aeronave com o controle de tráfego aéreo. E a tecnologia hoje está avançada que as aeronaves, elas conseguem se ver. O transponder dessa aeronave consegue enxergar o transponder da outra aeronave. Porque na minha tela do radar vai aparecer os aviões que estão ao meu redor. E deve aparecer muitos. Por conta desse equipamento. E o que foi que aconteceu nesse acidente? Eles, em vez de ligarem o equipamento, não foi nada proposital, tá? Sim. Eles não ligaram o equipamento e esse equipamento não comunicou com o avião da Gol. Entendi. Você entendeu? Então, o que aconteceu é que os dois que estavam lá na frente do da Gol e os dois que estavam aqui no Legacy, quando viram, só foi o acidente que aconteceu. Mas, por exemplo, mas eles não sabiam, por exemplo, no momento que eles saíram dos seus destinos, não tem assim, as torres não se falam? Ou é só o transponder que pode dar essa... Houve como é que eu posso dizer para você? Houve vários erros alguém ali. Alguém estava na contramão. Isso, na contramão. Porque, tipo, a aerovia que... Geralmente, a aerovia que desce...
ela está no nível ímpar e a outra que sobe está no nível par. Sim. Então, quando chegou na região amazônica, naquela época, hoje ainda tem, mas bem menos do que naquela época. A comunicação era muito difícil, a comunicação via voz. Sim. Aí você concorda comigo que o cara estava falando inglês. E o controlador falando em português. Mas o controlador falou inglês com o cara. Naquela época não tinha exigências Sim. você precisa saber falar o inglês, mas enfim. Sim. Ou houve a comunicação ou não houve. E como ele estava com o equipamento dele desligado, ele não aparecia nem para o controlador e nem para o outro avião. Entendi. E aí eles ficaram ali parados, sem comunicar com ninguém. Quando de repente, isso eu tô falando... E aí se viu numa distância... Isso não se vê. Eles nem viram o que aconteceu. É muito rápido. Você pega um avião que vem a 900 km por hora e você pega a outra a 900 km por hora, são 1.800 km por hora. Não dá. Você não consegue. Quando você vê, já tá... Não, aconteceu. Aí, o que aconteceu foi que aconteceu um acidente. Os caras da Gol não sabiam o que tinha acontecido. Eles tentaram entender e eu acho que nem conseguiram entender porque não deu tempo. Mas por que na hora você... Na hora é o quê? É um choque que você não... Foi a ponta da asa do avião Legacy. Sim. Ele pegou no meio da asa do avião da Gol. Para você ver como o GPS é um equipamento assim extraordinariamente... eles estavam exatamente na mesma direção, em sentidos contrários. E um devia estar mais alto ou mais baixo, e não estava, porque não tinha comunicação, e o equipamento dele estava desligado, porque o cara ia mandar ele descer. Porque a regra, vamos voltar lá para o livrinho, quando duas aeronaves se aproximam de frente ou quase de frente, está escrito isso no livro, tá? Sim. Ou quando duas aeronaves se aproximam de frente ou quase de frente, ambas devem alterar o seu rumo para a direita. Você entendeu? Entendi. Então, se eles estivessem vendo, mas como naquela altitude você não olha para fora, você está ali com os equipamentos ali. Você está monitorando tudo ali. Você não precisa estar olhando para frente. Você está a 35 mil pés, você não consegue ver nada. É só o céu. Você não olha para frente? Você não, a gente olha momentaneamente, mas assim, tipo, não é uma regra. Tem nada. Porque você não está voando visual. Sim. Você não está voando visual. Mas a regra diz que duas aeronaves que se aproximam de frente ou quase de frente, ambas têm que alterar o seu curso para a direita. Só que nesse caso, ninguém viu ninguém. Quando viu, o Legacy, com a ponta da asa dele, que tem uma superfície que a gente chama de winglet, é aquela que faz a curva na asa. Sim. Ele foi como uma lâmina na asa do Gol. Então, quando ele cortou a asa da Gol, aí o avião não voa. Não tem jeito. Entendi. Que perderam-se todas as vidas ali. Foi num ponto ali no meio da Amazônia ali. Infelizmente é uma fatalidade grande. Rodrigo, me conta uma coisa. Você deve ter tido quanto tempo já agora de voo comercial, assim? De voo comercial são 15 anos. Então você deve ter umas histórias boas, né? Vamos dar uma risada aqui. Que mais... Imagino que deve ter gente que vai... Eu já fui umas 2, 3 vezes, assim, que eu fui na cara de pau, assim, principalmente quando meu filho era pequeno, né? Que aí eu tinha essa desculpa, né? Pô, não tem como levar a criança na cabine, ele queria tirar uma foto, aí eu ia junto e tal, não sei o quê. Eu lembro que meu tio, uma vez, me levou também na cabine. Enfim, coisas que acontecem, porque imagino que como todo trabalho, tem dia que acontece uma coisa engraçada, a gente passa mal, nascer um filho, e aí? Eu sou um entusiasta, né? Eu gosto de falar sobre... Quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente gosta de estar falando. Então, quando a pessoa quer ir à cabine, a gente sempre, dentro da possibilidade, hoje não pode mais durante o voo, hoje é só na entrada ou no embarque ou no desembarque da aeronave. Que aí você abre a porta e você... Até por uma questão de segurança. Hoje a Agência Nacional não permite que pessoas não autorizadas, como os passageiros, não podem entrar na cabine. Isso até é penalizado pra gente. Pode tomar multa se isso acontecer. Razoável, né? Porque você não sabe que de repente tem um maluco ali. Sim. Então, a gente... eu sempre tô, assim, tipo, que pede, a gente até brinca, né?
O pai tem vergonha de pedir para entrar na cabine, aí ele tem uma criança de 2 meses de vida. Aí ele fala, meu filho quer entrar na cabine. Tipo, não, mas é legal isso aí. Sim. É legal, a gente tem que... Acho que a gente tem que dar atenção, a gente tem que falar. E aí pergunta, a gente responde. Olha, tantos botões, tantas luzes e tudo mais. Pra que tudo isso? Cada botão ali tem a sua significância, tem a sua importância e a sua relevância. Você não vai usar todos em todo voo, mas você precisa ter todos à sua disposição. Você tem que conhecer todos. Eu falo, por exemplo, eu tinha minha formação, né? E pedir para não usar todos. Exatamente. Eu como jornalista, mas eu tive antes, trabalhei muito tempo com mesa de som, né? Eu trabalhei como hold, enfim. E aí o pessoal falou assim, cara, mas você mexe em todos esses botões? Aí eu falava assim, mexer não, eu opero, porque mexe quem não sabe. Então a gente opera, já começa por aí. E não é todo dia que você precisa mexer em todos, né? Mas você tem que saber o que cada um significa para uma necessidade, né? Eu costumo dizer que eu gosto de botões, né? Sim. Porque as minhas 2 profissões... que você também é DJ, pô. As minhas 2 profissões... tem botões. Boa. Então, eu desde pequeno gostava de ficar... A minha avó dizia futricando, né? Não sei se aqui em São Paulo tem usa. Tem esse jargão aí. Aí ela dizia que eu gostava de futricar as coisas. Então, você tem que conhecer aquilo que você falou. Você tem que conhecer para você operar da forma correta e segura. No caso da música, não. Sim. Você tem que conhecer para fazer... Para se divertir. Para se divertir e fazer as pessoas se divertirem também. Lá não. Lá você tem que usar aquilo ali da maneira correta para não haver erros. E aí você tem que estar sempre se reciclando. Entendeu? Tanto que dentro da companhia aérea, nós fazemos 2 simuladores anuais. A cada 6 meses, a gente tem um simulador que o mundo pede isso. A FAA... que é o Federation Aviation Administration. E o EASA, que é o da Europa, que são eles que meio que comandam o mundo, né? Quando você... Ele exige isso. A gente já falou daquelas linhas. Quando você faz um voo para os Estados Unidos, mas que é uma distância grande... Quantas linhas devem existir? Assim, quantas vias devem existir em altura? São assim, não tem como mensurar quantas Depende tem. da demanda. Não, porque aqui vai e volta, já falei para você. Sim. Então, essa aqui vai, essa mesma linha, é uma linha já ali, né? Aí aqui volta em nível diferente. Ou é par ou é ímpar. Tá. Nunca isso você está falando par ímpar em quantidade de pés, é isso? Isso, em quantidade de pés. Tá. E aí, no voo por instrumento, que é esse voo que a gente não olha para fora, aquele que a gente só olha ali dentro dos equipamentos, ali você insere já todos os valores e aí o voo de ida você vai no nível, tô chutando par, e no voo de volta você vai no voo ímpar. E nessa linha, nessa estrada, nessa aerovia, tem milhares de aerovias que cortam essa aerovia. Entendi. Não é só uma. Tipo, tem essa, tem outra. Sim. Se eu pegasse, porque eu não tenho aqui... tudo isso é muito cronometrado. Isso é muito cronometrado. Sim, o controlador de voo, ele separa você. Ele tá ali para controlar os voos, né? É a distância razoável ou se existe uma distância mínima de ter esse corte, né? A distância entre uma aeronave ou outra... 300 pés. 300 pés. 300 metros. 1.000 pés. 300 metros. 300 metros. 1.000 pés. Que é uma distância, se a gente for pensar para altura, é pequena. Isso a gente está falando de voos por instrumento. Se você pegar voos visuais, são 500 pés. Onde você é responsável pela separação com as outras aeronaves. Você recebe, pelo controlador, a gente diz que é a informação de voo. Ele presta para você a informação de voo. Ele avisa, olha, ali tem um avião. Aí você olha para fora e vê o avião. Entendeu? Tá. Ele não separa você do voo visual do outro voo visual. Ele separa você do voo instrumento para o voo visual. Um avião que tem um problema, ele vai ter que fazer... Vai para tá pronto para descer, ele tem que subir novamente. E aí, eu imagino que como é um reloginho ali...
mexeu na estrutura de todo mundo. Sim. Quando você está com algum problema, você declara... são duas situações. Você declara a condição de emergência, na verdade, de não, urgência... Porque o problema, às vezes, não é nenhum problema, é um problema de chuva, que deu um problema na pista. Lá o pessoal falou, não dá para descer agora. Tem, como a gente já... mas várias vezes você fica... O controlador, ele separa cada avião... E aí ele tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Não, aí ele separa porque ele bota em órbita, que a gente diz. Entendi. Ele bota em espera. A órbita são desenhadas em forma de hipódromo. E o avião, cada avião, fica dentro de uma posição, que tem várias posições ali. Aí o controlador coloca você em uma posição e essa posição ele bota você em órbita. Entendi. Para ver quando o controlador de voo que trabalha na torre, que é diferente do controlador de voo que trabalha no controle, é diferente do controlador de voo que trabalha no centro. São três controles. E os três precisam, teoricamente... Se comunicar. Sim. E me fala uma coisa, você já teve que fazer parto, não? Alguma coisa? Ou sua tripulação em voo, assim? Não. Eu ainda não tive uma situação inusitada, assim. Tipo... E de gente passar mal, que você teve que, tipo, diminuir... eu tenho que ir para Manaus, vou ter que parar no Rio de Janeiro, que tem uma pessoa passando mal. Sim, desviar, a gente já desviou, houve já essa necessidade. Aí você declara para o controle que você está com um problema. Esse problema pode ser técnico ou passageiro passando mal. Sim. Você declara que você está passando, que tem um passageiro passando mal ou um tripulante passando mal, alguém. E para chegar num ponto desse tem que ser, imagino que algo extremo, né? Sim, sim. A tripulação já tem que ter... tudo que eles tentaram ali já não deu mais, e aí falou, não, vai ter que... Hoje em dia a gente segue um protocolo, né? A companhia determina que a gente siga um protocolo. Então, num avião menor, o cara passou mal, você declara emergência médica, a gente solicita desviar. Você está vindo de Belém para São Paulo. Eu quero pousar em Goiânia. Eu solicito desvio para Goiânia, o cara tá mal, e aí eu preciso de assistência médica assim que eu pousar, ele te dá prioridade, você pousa, e aí já tem ambulância, já está tudo coordenado. A companhia aérea é um pouco diferente, porque a gente tem que seguir regras, né? Não só as regras as regras do ARA, da ANAC, como da companhia. Porque você imagina, né? A companhia que eu vou hoje são quase 1.900 pilotos. Então, esses 1.900 pilotos, você já imaginou você ter 1.900 motoristas? Tipo, para dirigir o mesmo carro? Você entendeu? Então, ela tem que criar padrões e procedimentos dentro da companhia para que todos façam exatamente a mesma coisa. Não só na pilotagem, não só no handling, que a gente chama. Na operação... Todo o protocolo. Todo o protocolo. Tipo, passou mal, aí você vai. Aí tem uma condição em voos internacionais, a gente chama o MEDER. O que é o MEDER? O MEDER é um médico que fica em qualquer lugar do mundo, já aconteceu isso várias vezes com a gente. Uma pessoa passou mal, eu não posso abrir o kit médico sem falar com esse médico. Porque aí a comissária vem e traz pra gente, ou o comissário... E aquela coisa, fala assim, tem um... Eu já vi, principalmente em filme a gente vê muito isso. Tem algum médico no voo? Isso aí, como eu falei pra você, a companhia adota os procedimentos. O primeiro procedimento é a gente ligar pra esse cara, que é um médico. Tá. Aí a gente fala com ele sempre em inglês. E aí fala com o médico em inglês. Vocês ligam da aeronave? Da aeronave. Tem aeronaves de longa distância, tá? São aeronaves... são que a gente chama de wide body, corpo grande, né? Sim. São de 2 corredores. E a narrow body, que voa pequenas distâncias, que voa na nacional. E eu tô falando desse procedimento do internacional. Tá. Que é o que eu tô vivendo hoje, eu tenho mais fresco na minha cabeça. Então, primeiro você tem que contatar esse médico no solo. A gente liga para ele atende, a gente fala, olha, a comissária já tem um documento que ela preenche e já traz todas as informações, a gente passa para ele e fala, ministra esse remédio. Aí, isso é vocês que fazem? Isso, a gente... o piloto, não é a comissária? Não. A gente fala com ele e a gente passa para a comissária qual foi o remédio que ele mandou dar. Paracetamol, todos esses remédios. Então, por exemplo, assim, alguém tá passando mal lá atrás, o piloto tem que saber. Sim. A gente é informado imediatamente. Tá. Antes do voo, a gente faz um briefing com a tripulação. Esse briefing, a gente, além de ter todos os procedimentos da companhia, a gente conversa entre nós tudo sobre o que pode acontecer dentro daquele voo. Eu presenciei uma vez uma coisa muito engraçada. Eu tava indo, acho que pra Espanha, acho que era pra Espanha. E aí, rapaz, um cidadão lá começou a tomar umas lá no voo e tal, e começou a ficar meio alterado.
E aí ele, em algum momento, ele deve ter tido alguma ação ali com a comissária, que acho que passou do limite. E aí, eu não sei se era o piloto, mas era uma vestimenta diferente ali do que eu tava vendo dos comissários, por isso que me deu a impressão de ser o piloto, que veio assim e, pô, falando inglês, tudo, e aí bem bravo, assim, com o cara, e de uma maneira bem ríspida, mas nada com de educação, violência, né? mas com educação. E aí depois, enfim, o voo continuou e tal, e ainda eu lembro que eu tava com um amigo meu, falei assim, cara, correu um risco aí de acontecer uma merda, desculpa, mas, pô, isso às vezes acontece, assim, de ter uma galera que passa do limite e, enfim, é ser humano, né? Ser humano... Ó, esse passageiro, ele tem uma classificação. É o passageiro indisciplinado. Tudo que acontece durante o voo, a gente tem uma nomenclatura. Sim. É o passageiro indisciplinado. O passageiro indisciplinado, ele é considerado indisciplinado quando já houveram todas as... os recursos, vamos falar juridicamente, todos os recursos, já falou com o comissário, aí trocou de comissário, aí não deu jeito. Aí era comissário, era mulher. Aí chamou um comissário homem, e aí não deu jeito. Aí os pilotos, o comandante e o copiloto, eles não vão lá atrás. Eles recebem a informação. E aí a gente pode pedir um desvio para pousar em algum lugar, para desembarcar esse passageiro. Porque ele passou de todos os limites. Inclusive, dentro do avião, tem um kit de contenção ao passageiro indisciplinado. Que a gente pode. Não tem como ejetar o cidadão? Não, aí você tem que pegar, amarra as mãos, amarra os pés, porque às vezes assim, bota até a mordaça na boca, porque ele pode te cuspir. Você tá brincando. Então, ele é considerado como passageiro indisciplinado. E aí você... E os comissários são orientados? São orientados, eles recebem treinamento para isso. Cara, eles recebem treinamento. O treinamento deles é parecido com o nosso treinamento. Então, dentro da função deles. Eles ali não estão... muita gente acha que o comissário está ali para servir o passageiro. Ele está ali servindo o passageiro como uma cortesia. Sim. Mas a principal atividade de um comissário de bordo é a segurança de voo. Ele está ali para fazer a segurança de todos aqueles passageiros. Boa. Esse avião de 411 passageiros, então ele tem um número de comissários que vai fazer a segurança de todos esses passageiros. Você entendeu? Então, depois vem servir o passageiro como cortesia. Entendeu? E então... Para se tornar um passageiro indisciplinado, tem várias etapas. Quando chegou, extrapolou tudo, pede desvio, você pousa, chama a polícia e ele desce. Ô Rodrigo, tem uma coisa que eu vejo nos voos, que é uma briga, a galera é meio indisciplinada, né? Porque, principalmente de uns anos para cá, porque antigamente eu acho que não tinha muito isso, até não sei se por conta de demanda, mas a bagagem extra, o pessoal embarcava, não tinha... Pelo menos eu não lembro disso, né? Viajei bastante, não lembro disso de ter tanto problema. Hoje em dia, talvez porque compra sem bagagem, embarcar bagagem, que é mais barato e tal. Pô, é uma briga para poder... Aí, isso aqui, esse tamanho pode, esse tamanho não pode, é uma mochila, é não sei o quê. Imagino, lógico, que você, como piloto, você deve ter milhões de outras preocupações, mas isso é algo que de forma recorrente movimenta ali o dia a dia? São vários estágios do processo de embarque, né? Hoje, com a tecnologia, você já antecipa muitos estágios. Hoje você faz o seu check-in online. Sim. E ali o seu cartão de embarque está no teu telefone. Boa. Então você vai direto para o portão de embarque. E você leva a mala, que tem mais de 10 quilos, que é a mala de bagagem, a mala de mão, a bagagem de mão. E aí você passa. E vai embora para lá para o avião. Aí chega lá... cada país tem a sua regra, tá? Agora, no Brasil, tem essa regra nova que o passageiro tem que pagar por essa bagagem. E aí, quando chega lá, ele é informado que ele tem que despachar aquela bagagem. E muitos passageiros não entendem isso. Às vezes até hoje, como os voos estão muito cheios, que você está vendo, até o espaço interno das aeronaves, eu digo dentro da cabine, Sim. não comporta tanta bagagem dos passageiros, bagagem de mão. Mas isso não é peso, não altera, por exemplo, principalmente mala, né? Porque a gente está falando de um
23 quilos, vamos falar? Isso não vai alterar a segurança do voo, por exemplo. Altera, porque é o seguinte, toda a bagagem tem que ser declarada. Porque se não for declarada, a gente não vai ter conhecimento dessa bagagem. Você entendeu? Então, é por isso que tem que ser declarada a bagagem. Mas, por exemplo, quando se coloca que tem que ter um limite, vamos dizer, vamos colocar, sei lá, 5.000 quilos, é porque ele comporta 7.000, imagino. Sim, não, eles levam o peso da bagagem que está dentro do envelope do avião. O manual, o fabricante do avião, ele diz o que a gente pode levar, o quanto a gente pode levar. Mas vocês deixam algo próximo a isso? Às vezes não, às vezes a gente sai no limite. No limite que eu digo, no limite da segurança ali. Sim. Quantas vezes eu não decolei para Milão daqui com peso máximo de decolagem do avião? Peso máximo? Por causa que tá cheio de combustível, tá cheio de passageiro e tá cheio de bagagem. Mas o manual me permite que eu faça isso. Não é nada fora da segurança. A gente é a regra máxima. É a regra máxima. Entendi. É a segurança de voo. Então você não faz nada que não tenha a segurança de voo. Porque até em caso que Deus o livre um acidente ocorra, o seguro vai puxar tudo. Sim. Então, para ele pagar ou para ele ressarcir a quem de direito ali, você vai ter que estar dentro daquele envelope. Você não pode sair daquele envelope. O fabricante diz que pode, então vai lá e faz. O fabricante diz que ele tem 2 motores e ele voa só com o motor. Ele vai voar só com o motor. Só que você não vai deixar o outro desligado, né? Não, se der problema, né? Se der problema, tudo bem. Aí... Mas você vai sempre sair com os dois, né? Lógico. E de coisas assim, por exemplo, a relação junto com outros profissionais, por exemplo, você tá lá para pilotar e aí chega um piloto mais experiente e fala assim, Rodrigo, por favor, hein? Não sei o quê. Tem essas coisas assim, essa relação entre vocês, assim. A hierarquia existe na profissão. Tá? Hoje, para fazer os voos internacionais, você pode fazer os voos internacionais com 2 pilotos, dependendo da duração, com 3 pilotos, que é a tripulação simples, a tripulação composta, ou com 4 pilotos, que é a tripulação de revezamento. Caramba, 4. Entendeu? Isso que é voo de 12 horas, 12 horas, 13 horas. E aí você tem esses 3 tipos de tripulação dentro do avião. Aquele... E sempre o mais velho vai ser o master, que a gente diz, é o mais antigo. Então, mas isso é uma regra? É uma regra. É uma regra. Dentro da companhia é uma regra. Eu acho que em qualquer outra companhia também, porque eu nunca voei em outra companhia, só voei nessa companhia. E você, por exemplo, você vai voar... Então, se for o seu dia, automaticamente a outra, e você for o principal piloto, o outro tem que ser mais novo. A regra da companhia é que o mais antigo vai ser o master do voo. É o comandante mais experiente, é o comandante que entrou primeiro, que saiu o comandante primeiro, e o segundo comandante. Então, isso é por o master, o cruise, não, é por horas de voo. É por tempo de casa. Tá. Não, dentro da companhia é por tempo de casa. Tá. Então, esse master, junto com o comandante, que é o cruise, e tem mais 2 pilotos, que são os copilotos. Um copiloto mais antigo e outro copiloto mais novo. E aí ele se distribui ali quem é que vai fazer o voo de ida, quem é que vai fazer o voo de volta, quem é que vai descansar primeiro, quem é que vai... A tripulação é a mesma que faz sempre ida e volta? Quem vai volta sempre. Não sempre. Às vezes eles fazem uma mudança, por exemplo, quando tem vários voos no mesmo dia, eles tiram um piloto de um e colocam em outro, se eles podem fazer. Sim. Mas geralmente, não é via de regra, mas geralmente, quem vai volta. E aí eles já decidem quem é que vai fazer a ida e quem é que vai fazer a volta. Então não pode acontecer, por exemplo, você... eu vou voar para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos eu vou voar para Lisboa, e depois de Lisboa eu vou voltar para o Brasil. Não. A gente recebe uma escala de voo todo dia 25, 5 dias antes do último dia do mês. Às vezes dá 25, às vezes dá 26, às vezes dá... Aí, lá naquela escala já tem os voos que a gente vai fazer durante o mês. Entendi. Então, dentro daquela escala já tem a tripulação que vai fazer o voo. Pode ser que a companhia mude aquilo ali, mas você recebe o comunicado de quem alterou. E aí o comandante master, ele define quem é que vai fazer a ida, quem é que vai fazer a volta. É uma cordialidade. E essa periodicidade é o quê? Quantos voos por semana? No voo internacional, você tem em média 4 voos mensais. No voo doméstico, você tem em média 6 dias de trabalho
semanais. Entendeu? 6 dias por semana. É bastante. Né? Nós temos que ter 10 folgas por mês, porque isso está dentro da nossa convenção coletiva de trabalho. E nós temos que por ter... exemplo, folga é folga na sua casa. Folga na minha casa. Porque, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, você chega lá na segunda-feira e volta na quarta, a terça não é contado como folga. Não é... a gente diz que a gente tem que fazer 24 horas para começar a contar a nossa folga. Na verdade, às vezes 12 horas, depois de 12 horas, começa a contar a minha folga a partir daquelas 12 horas. Vamos supor, cheguei meio-dia. A minha folga vai começar a contar meia-noite. Ah, tá. Aí, 24 horas, mais 24 horas. Então, eu posso ter até 12 horas mais 24, são 36 horas. E para aqueles pilotos que vão e voltam, por exemplo, quanto tempo você precisa? 12 horas no mínimo, dependendo da tripulação e de quantos fuso horários você cruzou. No voo internacional. No voo nacional que não tem fuso horário, ou às vezes tem aqui dentro do Brasil, porque o país é continental, você tem que ter um mínimo de descanso. Porque tem as regrinhas, né? A nossa regulamentação, que hoje a gente chama do RBAC 117, que é o RBAC da fadiga, ele mostra pra gente, ele diz as regras que a gente tem que seguir. Quantas horas de voo, quantas horas de jornada, que não é a mesma coisa de voo. Isso é seguido. É seguido. Isso é seguido. É passivo de multa. Sim. Se você não seguir, é passivo de multa. Não tem. Ô, Rodrigo, deixa eu agora pegar um outro lado aí. E aí, como que entrou o DJ na sua vida? Como que... Pô, já tá piloto, realizou o sonho, bacana. Aí você falou, não, quero realizar outro sonho. Cara, eu fui primeiro DJ e depois piloto, né? Então, com 12, 13 anos, eu já gostava muito de música eletrônica e a minha região ali, ela me tornou isso como uma cultura, né? Porque ali a gente tinha muita música eletrônica e isso aí foi vindo e como eu falei pra você, eu tive sorte na minha vida porque eu sempre faço aquilo que eu amo. Sim. Então, eu com 12, 13 anos, eu comecei a tocar e aí poxa, brincando e aprender com os colegas, tinha as festinhas e tal, 15 anos e não sei o que, você ia lá, fazia. Não tinha dinheiro para comprar os equipamentos, mas pegava dos outros ali emprestado e tal, usava e tal, tinha meus discos de vinil. Sim. Eu sou daquela da época do vinil. Da época do vinil. E aí a gente sempre fazia isso aí e aí eu vim embora para São Paulo. E aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar como piloto. Entrei, aí eu falei, pô, agora eu tenho um dinheirinho. Eu comprei um equipamento de som pra brincar em casa e aquilo ali ficou ali. E eu brincava em casa normalmente. Veio a pandemia. Na pandemia, os voos diminuíram. E pintou a oportunidade de eu fazer alguns eventos aqui em São Bernardo. Pra dar uma quebrada nesse gelo, né? Sim, sim. Nos condomínios e tudo mais. E aí, eu peguei o meu equipamentozinho, convidei conheci um pessoal de um pessoal que alugava som maior, né? Que o meu não tinha. E aí a gente comecei a brincar. Eu já brincava em casa, agora eu tava me apresentando para as pessoas. E aí foi surgindo isso, e aí fiz o primeiro, fiz o segundo. E isso para mim não despertou, não. Voltou, né? Uma coisa que tava ali só no lazer, e aí passou agora a ser negócio. Porque eu abri uma empresa agora. Pô, bacana. Então a empresa foi aberta, porque depois da pandemia apareceram outras oportunidades de apresentações e tudo mais. Mas uma coisa não interfere na outra. Sim. Você entendeu? Eu costumo dizer que quando eu coloco o uniforme, eu viro a chave e é uma outra pessoa. Entendeu? Aquela pessoa que é o piloto do avião, ele vai cuidar daquela operação. Agora, quando você está aqui fazendo o seu som... Você não deixa de ter a mesma responsabilidade dentro de cada área específica. Eu brinco de coisa de DJ, eu sempre gostei também, de uma forma muito amadora, e também, em determinado momento da minha vida, comprei uma... Você falou pra mim a picapezinha. Fora das câmeras, né? E aí, cara, eu, fazia festa de amigos, assim, os amigos iam se... vamos fazer festa, até eu falei assim, deixa que eu levo o som. Sabe aquela coisa, quem vai levar a carne, quem leva não sei o que, eu levo o som. Falei, vou ter lugar pra me apresentar sempre. E aí eu
montei uma estrutura minha, botei 2 caixas e tal, então sempre toda festa, pô, pros caras era mais barato, né, pô, ao invés de botar música ao vivo, não sei o que, botava... E aí eu comecei, e aí foi muito legal, porque uma das vezes que eu fui pra Berlim, aí minha prima ia fazer aniversário, ia coincidir com o aniversário dela, e ela tinha me chamado, tal, eu, minha esposa, tudo. Aí ela falou assim, e apaixonada por música brasileira, ela é alemã, e aí ela falou assim, pô, você podia ser o DJ da festa. Eu falei, poxa, o que é isso? Ela, não, você podia ser o DJ da festa. Aí eu, fui o DJ da festa. E aí eu brinco com todo mundo. Falei assim, peraí, eu sou DJ internacional. Olha aí. Tem uma apresentação em Berlim, né? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E o muito legal é que assim... Lógico que é uma profissão e longe de querer, né? Pô, eu sei gente que vive disso diariamente, mas é algo que também te dá uma tranquilidade muito legal, até para você exercitar sua segurança, sua concentração e tal. Eu, pelo menos, vejo nos momentos ali, quando eu tô como DJ, lógico, numa escala menor, mas de dar uma relaxada, né? Você tem a exigência do pessoal. Essa música, não, troca de música. Essa linha, sempre tem aquela coisa. Mas de você também dar uma arejada, né? Sim. É aquela câmera ali, eu sempre costumo dizer, aquela ali, né? Ame o que você faz e faça o que você ama. Boa. Porque nada mais prazeroso que isso. Só rapidinho, você falou que você foi e tal, pra fora do Brasil. Assim começou o Alok. E tá aí o Alok. O Alok foi morar em Amsterdã. A família dele, os pais dele foram pra lá. Foi ele, o irmão dele, o Bhaskar. E aí, quando chegou lá, o irmão gêmeo dele. E aí, quando chegou lá, o pai dele pegou um violão e trocou por 2 tocadiscos numa loja lá. Essa história foi contada por ele, tá? Tô só replicando. E daí surgiu o Alok. Você entendeu? E aí nasceu um grande DJ. Gênio. Um gênio da música eletrônica, né? É verdade. Que a gente tá aí e tá vendo, olha aí. Por um segundo, você não se tornou um Alok. Não, mas eu sou tão feliz contando histórias que eu falo que a coisa que você falou da alegria de ser realizado, a cada bate-papo, a cada conversa, a cada entrevista, eu me encho de conhecimento e de satisfação, porque eu acho que essa é a minha missão, contar histórias das mais diversas, né? E é o que eu não consigo considerar isso como um trabalho. Não. Porque é algo que me traz recursos financeiros, mas que eu evoluo assim como pessoa. Acho que se eu tivesse que fazer outra coisa, não seria... Como você disse, de ser piloto é aquilo que você ama, aquilo... Pô, eu li um livro com 9 anos de idade, História do Jornalismo, e falei, eu quero ser jornalista. Muita gente não acreditou e tá aí tanto tempo, né? Uma vez um médico falou pra gente, que quando eu levei o meu filho pela primeira vez no médico, ele disse assim, seu filho é perfeito, sem nenhum problema, mas eu não posso garantir que eu vou plantar uma estrada de grama, que ele vai cair e não vai se machucar. Então, nunca desista daquilo que você tem, o seu objetivo. Sim. Então, se você caiu, você vai levantar. É dentro daquelas possibilidades ali que você vai aprendendo e amadurecendo a cada dia. Nem tudo são flores. Longe disso. Entendeu? Então, que a gente vê as pessoas bem-sucedidas, porque o fulano, o ciclano, o beltrano estão ali, né? Mas só que ninguém sabe o que está por trás dele ali, como ele chegou ali, o que é que ele fez para chegar ali. Exatamente. Então, cada um tem o seu mérito. Cada um tem a sua... por isso que tem a verdade de estar fazendo aquilo que você acredita, né? Você, como piloto, como jornalista, o médico, o engenheiro, quando você se satisfaz, isso deveria, na verdade, ser uma regra. Pena que não é, porque as pessoas, às vezes... infelizmente na sociedade ficam muito querendo olhar o outro lado, o tamanho do outro. Sim. E se você se preocupasse somente de ter o tamanho da sua satisfação, sim, cara, tudo seria muito mais simples. Acho que em todos os sentidos. Mas isso é perfeito o que você falou. É isso aí mesmo. E é assim, tipo, eu tenho vários sonhos, né? Eu tinha um sonho que eu realizei ano passado. E eu nunca tinha feito isso. Eu sempre tinha essa ideia, mas ano passado a gente conseguiu botar em prática.
essa ideia, que foi fazer um evento evento social um evento em São Bernardo para... eu queria fazer para o estado do Pará. Tá. A gente é muito carente ali. É muita gente e com pouca acessibilidade. Às vezes a criança, ela rema 1 hora, 1h30 para estudar. E depois ela rema 1 hora, 1h30 para voltar para casa. Sozinha, 5 anos, 6 anos, 7 anos, sozinha. Molecada que reclama que tem que andar 2 quarteirões. Às vezes atravessar a rua, tá reclamando. Mas enfim, ano passado a gente fez um evento em São Bernardo e a gente conseguiu arrecadar 1 tonelada de alimentos e brinquedos, tudo junto. Legal. E aí a gente conseguiu uma companhia para fazer esse transporte pra gente e eles levaram e a gente conseguiu fazer essa ação ano passado. Esse ano eu tô tentando viabilizar uma coisa maior. Boa. Uma vez alguém falou que se a gente tem uma meta, vamos dobrar essa meta. Então, às vezes serviu até de chacota, mas nada mais importante do que você tentar fazer mais do que você já fez. Sim. Se você tem um pensamento, pense lá na frente. Então, eu acho que esse ano a gente está tentando fazer e com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vai tentar expandir isso aí para a ABC. Legal. Para tentar falar com alguém que possa nos ajudar a gente viabilizar uma coisa um pouco melhor do que foi ano passado. E em relação a esse evento, até a Rede Nacional já está abraçada contigo e a gente começar a pensar para que as pessoas tenham uma noção, um grande encontro onde o tema, né, principal seria a música eletrônica com um cunho social. Sim. Entrada 1 quilo de alimento, num espaço com segurança, com estrutura, para que as pessoas possam se divertir e o resultado disso ser transformado em produtos, em alimentos, tal, que seriam destinados ao estado do Pará. Não só o estado do Pará. Eu acho que se a gente pensar um pouco maior, a gente pode tentar viabilizar e ajudar outras pessoas também. Ok. Porque eu não sei até onde a gente pode chegar. A gente não sabe isso. Sim, sim. Como diz o ditado, o céu é o limite. Então você não tem limite. Então eu não sei se a gente vai conseguir triplicar, quadriplicar, quintuplicar, sei lá, eu não sei. Entendeu? E às vezes a gente pode ajudar outras pessoas. A gente elege, a gente vai, procura saber, a instituição mais próxima da gente, onde a gente possa também ajudar. Porque eu acho que são 33 milhões de pessoas passando fome, cara. É muita gente. Não é só lá. Não é só lá. E aqui a gente ainda tem um problema do frio. Que lá realmente não tem. Eu falei aqui... com o Abner assim, o Abner não reclamava nada no Catar do calor, e aí eu brinquei com ele. Mas o calor do Catar é muito mais forte que o nosso, porque mas você não que a gente sua foi no final Catar, do ano, né? Porque você não sua no Catar, não tem umidade nenhuma. É absurdo. Lá é um absurdo. Só que a galera, tem uns que suavam lá, porque eu vou te falar como a galera, acho que lá tinha desodorante, porque a gente até comprei lá, né? Mas o local não é muito chegado. Não. É impressionante como o pessoal fica com aquelas roupas lá. Enfim, mas é outra história. Rodrigo, cara, quero te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Conta sempre com a gente. Você é um cara que entrou há pouco tempo aí na minha vida e eu tenho certeza que uma relação vai ser muito duradoura. Você é um cara muito positivo, um cara que agrega muito para a sociedade de maneira geral, um cara positivo, um cara que tem um conhecimento técnico de uma coisa tão fascinante como é a aviação, mas muito mais do que isso. É o olhar humanitário, o olhar de respeito ao próximo, os valores. Eu acho que é isso mesmo que eu tenho como meta também na minha vida, em outras ações. Então, cara, só desejar sucesso. Conta com a Rede Nacional. Vamos trabalhar aí para fazer um grande evento, tentar repercutir isso em todo o ABC paulista, sendo para quem for favorecido, mas que alguém será favorecido com certeza. Sim. E muita gente será favorecida por conta disso. E obrigado pela presença. Hoje a gente pede a sensibilidade dos governantes locais para que possa ajudar a viabilizar esse evento. Sim. E, cara, eu acho que o mais importante é a gente ajudar o próximo. Pelo menos tentar. Sim. Se a gente pelo menos se cada um tentasse...
ia ser menos... Se cada um não atrapalhasse o próximo, né? Aquela coisa assim que tem... tipo, se isso aqui não é seu... Eu tive uma frase de um porteiro do condomínio que eu fiquei lá no Catar, que, inclusive, já falou dele algumas vezes, que foi do Abner, que comprou um telefone e tal, e aí esqueceu o telefone no táxi e tal, e depois a gente ficou ali, pô, caramba, o telefone não tinha nenhuma identificação, nunca mais vamos achar. E aí o porteiro disse o seguinte pra gente: aqui ninguém fica com nada que não é seu. Cara, é tão óbvio e tão simples, mas tão distante da nossa realidade. Porque você fala, tem muita gente hoje que você fala assim, não, eu não vou roubar, lógico que não, mas eu achei. Né? Tem até a expressão, achado não é roubado, que o brasileiro usa demais. E, cara, é simples, se não é seu, não pega. Você vai para outros lugares assim, tipo... Então, às vezes, o negócio tá ali, tem um negócio ali, tá, é seu, então deixa ali, porque o cara vai voltar e vai pegar. Então... Se a sociedade tivesse um pouco mais essa mentalidade, eu não preciso nem ajudar o próximo, é só eu não atrapalhar. Por que a gente não pode, sabe? O cara que... E aí a gente tem exemplos tristes, o cara que tem condição financeira, por que ele vai pegar uma cesta básica? Por que ele não deixa a cesta básica lá para uma pessoa? Porque se ele pegar, ele vai tirar de algum lugar que outra pessoa que poderia... Então, são exemplos pequenos de civilidade que eu acho que às vezes falta pra gente. O nome disso eu acho que é responsabilidade social. E eu acho que isso que você acabou de falar, a gente tem que incluir isso aí na nossa cultura. Sim. Entendeu? Eu tento passar, eu tenho 2 filhos, eu tento passar pra eles diariamente, isso aí, que você acabou de falar. É o que eu digo, né? Já que a gente não conseguiu vencer em dar um mundo melhor para os nossos filhos, a gente dá um filho melhor para o mundo, Sim. que é a nossa missão de orientar, né? De formar e de educar. Então eu acho assim que quando eu chegava com uma borracha na minha casa... Minha mãe era assim, né? Nossa, meu, era um negócio assim... Não, mas eu troquei. Trocou? Não, pode devolver. Não, mas porque fulano me prestou... Não, você não tem a sua? É isso. Por que você quer a do outro? Cara, tipo, já tira você. Já tira você. Não, porque era aquela época, era aquela criação que a gente teve. E hoje a gente dá um improve, que a gente diz. A gente dá um incremento nisso aí de uma outra forma. Porque hoje eu acho que eu faço totalmente diferente daquilo que fizeram comigo, mas que para chegar no mesmo objetivo. Sim. Então, são outras formas, né? Então, a gente tem que educar os nossos filhos para que um dia... A gente está anos-luz, lembra? Sim. Você acabou de falar. Para que um dia alguém chegue aqui e leve isso que você trouxe de lá para algum outro lugar do mundo. Ou para algum outro lugar do espaço, que os caras querem ir embora daqui, né? Para algum lugar, né? Para algum lugar. Rodrigão, abraço para você. Obrigado. Conta sempre com a gente aqui. Obrigado, quero agradecer a vocês todos aí, o pessoal aqui pessoal por trás das câmeras aqui. Luiz Fiotti. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente consiga estreitar mais esses laços aqui. Boa. Entendeu? Tem muita coisa ainda. Foi um prazer vir aqui. Obrigado, viu? Grande! Hoje nosso convidado especial aqui no Cidade na Rede, Rodrigo Feio, piloto, DJ, e em breve muitas informações, novidades aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias e é lógico, todos vocês serão convidadíssimos a participar de tudo aquilo que envolve os novos projetos da RNN. Grande abraço para vocês, sigam aqui direto dos estúdios Aica, agora mudou o nome do nosso estúdio aqui, Estúdio Aica, aqui na cidade de São Caetano do Sul. Muito obrigado sempre pela sua audiência, muito obrigado sempre pelo seu carinho, curta, compartilha, faça sempre a nossa divulgação. Valeu, galera, valeu, Brasil.